A gente está recebendo hoje ele aqui para contar um pouco dessas histórias. Tudo certo, Silvio? Pode puxar mais para perto aí o microfone. Muito obrigado. Tudo bem? Bom dia, Silvio. Aos colegas aqui presentes e aos ouvintes. É uma honra estar aqui nesse estúdio novamente e conversar e poder passar alguma coisa para os ouvintes. Muitos riem com as coisas que eu conto, né? Porque mesmo sendo baseadas em fatos verídicos, eu só falo fatos verídicos. Certo. Eu cheguei aqui, eu tenho essa listinha ali de coisas assim que eu lembro que foram interessantes na minha vida, e o colega aqui leu e disse, olha, falta escoteiro, porque ele foi. Foi escoteiro? Foi escoteiro do chefe Silvio. Olha só que interessante. Tá vendo? Às vezes você encontra alguém pela rua, se ele chamar, bom dia, chefe Silvio, sempre alerta, o melhor possível, você vai saber que foi daquele lugar, do escoteiro. Agora, uma pessoa que era cliente nosso no campo, a gente vendia espetinho de gato lá, né, na época, vendia laranja, vendia amendoim. Essa da laranja é interessante. Eu vendi laranja até que um certo torcedor, que eu não sei o nome, que eu queria cumprimentar ele e dizer que a mãe dele é muito querida, mas ele é um, né? Ele me pega uma laranja daquela, ficou com raiva que o Bandeirinha levantou um instrumento de trabalho dele lá e me acerta no pescoço do Bandeirinha. O Bandeirinha ficou enraivecido, nem ajuntou a laranja para chupar, que ele devia estar com sede naquela hora. Foi lá na súmula e pau. Fui atingido por projétil, não sei do que. Naquela época já tinha essas coisas, né? O cara solta um foguete, eles dizem que é uma bomba, né? Foi lá. No jogo seguinte, eu fui proibido de vender laranja porque ela se tornou uma arma dentro do estádio de futebol. Coisa fantástica. E foi onde isso? Estádio aqui do Carlos Renault. Do Carlos Renault? Eu lembro como se fosse hoje. Mas eu tenho uma história que você é testemunha. Você não estava no dia, mas foi interessante. Ali, naquela passagem entre terminal e shopping Gracker, lembra que não havia o camelô? Era só um carreiro no meio do mato que a gente limpava, uns buracos e tal. Eu tô ali na banca vendendo mel. Já havia um cidadão com mel embaixo do braço. Para falar em mel, aqui tem mel. Vendia na época também. Chega um outro cidadão, bom dia e tal. Esse mel é puro? Eu digo, sim, senhor. Qual é que é puro aí? Eu digo, todos. Posso fazer um teste do seu mel? Pode, à vontade. O senhor tem uma caixa de fósforo? Tenho, tá aqui, tá na mão. O senhor não vai ficar chateado que eu vou fazer o teste para ver se... O cara que já estava com o vidro debaixo do braço, eu pensei, ele vai devolver. Porque o cara vai falar bobagem aqui, já perdi a venda e os outros que estavam em volta. Eu parecia o homem da cobra. Lembra o homem da cobra? Como é que é? E aí, cara, ele pega o fósforo e enfia no mel. Enfiou no mel, o senhor não vai ficar chateado. Ele escolheu, não fui eu que indiquei, riscou. O fósforo queimou. Então ele disse, porque o fósforo queimou, que o mel era puro. Porque não sei o quê. Parabéns, o seu mel é bom mesmo. Puro. Eu digo, o senhor vai levar qual? Não, eu não quero mel, eu só passei aqui por... Cara, deu vontade de abrir a mão e dar-lhe, né? Eu digo, não, peraí, só um momentinho, volta aqui, senhor, faz uma gentileza pra mim. Eu tinha um copo d'água. Eu digo, o senhor pega agora o seu... caixa de fósforo e me faz o teste para ver se essa água aqui é pura. Não, mas não, eu digo, por gentileza, eu permiti que o senhor fizesse o teste no meu mel, agora eu quero que o senhor faça o teste aqui nesse copo d'água. E aí o homem meio contrariado, eu não vou falar o nome aqui porque o cidadão ainda é vivo. E é conhecido na cidade. Ele pega o palito de fósforo, enfiou na água e riscou. O fósforo também queimou. Eu digo, qual é a conclusão que o senhor tem agora? Agora eu não sei mais nada. Foi embora. Desapareceu. Não é hilário? Se não fosse, né? Não foi trágico, mas tem pessoas assim tragicômico. É tragicômico. Mas é o normal da vida, né? Alguém sempre quer... Porque... numa situação dessa, de repente ele te desmascara, né? Com certeza, ele tira a tua máscara ali, cara. Mas foi muita coragem dele também botar a cara ali para fazer esse tipo de coisa. Interferir, não é verdade? São várias histórias assim, espetinho de gato. Lembra, tinha uma pegadinha na televisão que o sujeito vinha com um saco cheio de gato, mas não tinha gato nenhum, era só... Ele fazia de conta que balançava, assobiava. Trouxe uns bem gordinhos agora pro senhor. E o cara ali comendo o espetinho, ele já cuspia o pedaço que ele tinha na boca e ia embora.
Mas o teu espetinho de gato era de gato mesmo? Não era de gato, né? Mas eram gatos selecionados. Gato selecionado. Só siamês. Só gato de raça, né? Mas eu tô curioso, depois no intervalo você vai me falar quem é o cidadão aí. Você conhece, você já entrevistou. Tô curioso, muito curioso. Quem será, hein? Quer dizer que a água não era uma água de qualidade, então, né? É verdade. Ô Silvio, mas vamos lá, eu agora fiquei curioso com essa relação aqui de matador de cupim. Matador de cupim. Eu não sou brusquense, eu sou joinvilense. Sim. A minha esposa... Mas de que parte de Joinville tu é? Ali próximo da estação ferroviária, na Anita Garibaldi. Ali no Floresta, ali no... Joinville, quase que é Floresta, mas é Anita Garibaldi. Joinville, que é a segunda cidade do Rodrigo, viu? É mesmo? Às vezes é até a primeira. Às vezes é até a primeira. Do Boa Vista. Depois eu fui morar depois da Fundição Tupi, na Coab do Boa Vista. No Comasa. Isso, Comasa. De frente ao Morro do Sambaqui. Sim. Pois bem, você estava dizendo, Mota... Matador de cupim. Matador de cupim. Por que matador de cupim? Na época, aqui em Brusque, havia Schlesser, Bittner e Renault. Praticamente 3 empresas. Sim. Para você conseguir um emprego numa dessas 3 empresas, você tinha que ser muito amigo do patrão, do dono, filho de alguma pessoa que já trabalhava lá. Sinal, e eu era genro de uma pessoa que trabalhava lá. Ele ainda tinha 4 filhos para colocar lá dentro. Ele estava lá na ponta, né? Nunca eu iria conseguir. Se eu esperasse por uma vaga que uma pessoa que trabalhava lá, eu ia morrer de fome, a família também ia ter que ir pro sacolão. Pois bem, aí se eu vou ter que inventar alguma coisa, na época eu procurei, na cidade não havia dedetizadora. Certo. Uma empresa que vai na sua casa e mata barata, cupim, não sei o quê. Montei uma empresa de dedetização. Mas eu não tinha veículo. Eu tinha male, uma lambreta, e aí eu fiz eles chamam aqui em Brusque de uma curriola. Uma curriola. É um reboquezinho feito com roda de bicicleta. Ali dentro, graças ao seu Valendowski, que me vendeu fiado um equipamento, eu paguei depois. Eu consegui comprar o equipamento, colocava naquela curriola. Eu tinha um amigo lá na Coab, o Clebinho, inclusive está vivo hoje ainda. E eu antes ia de bicicleta contratar a casa onde eu ia detetizar, e na sequência eu vinha com o equipamento para fazer o serviço. Então eu fazia um serviço muito bom, tanto é que se eu estivesse ainda na profissão, eu não estaria mais, já estaria morto, porque o produto que eu usava lá realmente funcionava. Eu tinha consciência da coisa e queria crescer. Então, nos primeiros 20 anos, você capricha, né? Bota toda a energia. Bota. Mas que produto que você usava lá? É um baraticida e mais um produto que até foi proibido no Brasil. Nós tivemos um cidadão aqui da 1º de Maio, próximo aqui do antigo Janga Batateiro. Ele trabalhou muitos anos na malária. E esse cidadão também passava veneno. E o mesmo produto que eu passava. Só que esse cidadão faleceu. Em virtude, talvez, de alguma coisa. Exatamente. Essa é a história do cupim. Olha, só foi pioneiro, então, na dedetização aqui em Brusque. Praticamente, então, né? Isso nós estamos falando aí de quê? Quantos anos atrás? 2007 você estava? 2007. Foi antes disso. Na verdade, eu conheci Brusque em 2004, 2005, mas vim morar em 2007, por aí. Antes disso. Foi bem antes disso. E como é que surgiu o mel na tua vida? O mel surgiu com as viagens que eu fazia para o Paraguai. Paraguai? Depois eu virei muambeiro. Depois passei para... Executivo de fronteira. Não, esse foi a última etapa, né? eu vou chegar lá, né? Porque começa com sacoleiro, muambeiro, comerciante internacional e até executivo de fronteira. Executivo de fronteira. Até que a Receita Federal disse, olha, o senhor tem que recolher um impostozinho, senão assim não pode, né? O senhor continuar e tal. Aí eu segui o ensinamento que um chefe da Receita Federal lá me deu e saí dessa vida para partir para outra que está aí na lista também. Sim. E o mel, por quê? Eu ia para o Paraguai e percebia que lá não tinha mel. Mel, talvez
Tinha, mas pouca oferta. Então, as lojas que eu comprava, eu dizia, olha, eu sou de Santa Catarina, lá nós temos um mel muito bom e eu posso trazer para você. Então, um brimo Salim sou eu, né? Encomendava outro chinês, aí eu aprendi a falar até em Guarani, como se fala, mel, Guarani? eirete, mel puro. E aprendi a falar em árabe também, hassal, também é mel. E falava miel de abejas, também é muito fácil, né? E eu tinha clientes, só que eu tinha que comprar na época do Stoltenberg. Ainda hoje Stoltenberg vende mel, madeira. Sim, e você não Ramos, né? Aqui na loja, aqui na loja também vende, tem. sim. E eu comprava deles. Aí daqui um dia eu conversando com um amigo que tinha caixas, disse, poxa, é assim, mas eu não tenho terras. Não, você conversa com alguém que tem, dá uma comissão para essa pessoa, tipo assim, cada família 1 quilo de mel. Aí eu consegui 13 propriedades aqui na região que me permitiram colocar caixas de abelhas na propriedade deles, e aí eu parti pro mel. Já fui presidente da Associação dos Criadores de Abelha de Botuverá e região. Sim. E hoje eu sou responsável pelo invase do mel lá em Botuverá. Você encontra mel na rede Arker, rede Carol, Otto Atacarejo, quase todas as verdureiras da cidade, o mel Grutas de Botuverá. Eu sou responsável pelo envasamento, pela análise inicial quando chega lá. Foi inaugurado em Botuverá agora recentemente o caminho das abelhas. Melipolinário. Melipolinário. É porque as abelhas africanas a gente chama de abelhas. São 2 palavras. Melipônicas são as abelhas nacionais, as abelhas que não têm ferrão. Essas abelhas só têm uma característica que as pessoas acham engraçado quando eu analiso a abelha. Essa abelha brasileira, ela chega na porta assim, olha pro céu, uma nuvem lá, ó, vai chover, é melhor eu ficar em casa. Ah, é? É uma piada, logicamente, ela trabalha de acordo com a natureza dela, evidentemente. Agora a africana não. A Apis mellifera, o sol não nasceu ainda e a abelha já está no campo buscando material. Olha. O sol não nasceu ainda. Hoje ele está nascendo às 5 e qualquer coisa, né? Imagine só. O sol já se pôs, 6 e qualquer coisa, a abelha ainda está lá trabalhando, cara. Ou seja, ela rende muito mais. Meu Deus, porque ela veio da África. Você sabe que lá na África, para conseguir as coisas, é muito pior, evidente. Tens um comercial, tens que rodar. Daqui a pouquinho. Mas tipo assim, vamos supor, um vidro desse aqui deve ter talvez uns 800 gramas. Quanto tempo isso aqui leva para ser produzido? Nossa, eu não tenho os números assim, eu só sei o número de uma abelha em uma vida. A abelha até seria uma pergunta para os ouvintes, mas vamos deixar para outro dia então. Mas quanto tempo vive uma abelha? Tem duas datas. Uma é em pleno verão, quando ela trabalha. Ela trabalha zum, 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 zum. Gostou do zum, zum? Quer que eu repita? Não? Muito. Zum, 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 zum. E aí, ali, ó, olha lá, a abelha. Essa ali já está comendo o que está pronto. Isso ali não vale, cara. Ela não tá? Eu achei que ela tava igual aranha tecendo ali, no caso ela tava... Ela tá comendo ali sim, ó. Ali ela está buscando o pólen. O pólen. O pólen. Veja só. E aí ela fica, digamos assim, como se fosse suja de pólen, né? Porque aquilo grudou, igual você ir no mato e carrapicho te gruda. E aí, inconscientemente, ela leva esse pólen para outra planta, onde acaba acontecendo a fecundação. Olha só, uma caixa bonita. Uma caixa bonita. Isso no estrangeiro, no mínimo, Não, porque ele está usando luva, abelha africana. Aí, pois tu perguntou quanto tempo dura uma abelha. Em plena atividade. Como agora no verão? Isso, 42 dias. Olha, a vida... Existem controvérsias ali, 43,5, mas não vamos discutir por meio-dia. Sim. E no inverno até 3 meses. Até 3 meses, porque ela reduz a Exatamente.
O trabalho dela, né? Paradinha lá, ela hiberna, igual um urso, assim. Você tem alguma coisa para dizer aí, né, Anderson? Não, só queria saber se você fez o teste da água ali para dar para você. Você acendeu o fósforo lá. Boa. Bem lembrado. Só que eu tinha um palito de fósforo só e quando eu risquei não tinha ninguém para filmar nada, então vai ter que ser, mas a água é pura, tá? É então interessante, né? Como existem, assim, pessoas também que trabalham pelo outro lado da coisa. Como a gente trabalha para colocar um produto de qualidade na mesa do consumidor, também existe aqueles que querem levar vantagem com esse tipo de coisa. Tem. Se eu não me engano, até alguns anos atrás, o mel era o campeão das falsificações. Eu lembro disso. Aí tu vai dizer, no Brasil? Não, amigo. No mundo. No mundo. E o mundo é composto por 300 e tantos países. Então, o que você vê de falsificação aqui no Brasil, você vê na Argentina, você vê na Rússia, você vê na Alemanha, você vê nos Estados Unidos, você vê por aí afora. Sempre tem alguém que acha que pode enganar todo mundo o tempo todo. Mas não vai ser assim, né? Agora a moda é azeite, né? Azeite. Tem umas coisas assim que, olha, vou te contar. Cerveja recentemente descobriram um galpão aqui em Curitiba. 4 caminhões carregados de falsificando cerveja. Deva dizer, mas como assim? Falsificando cerveja? Eles põem água no lugar da... Não. Perdão. Existe cerveja que custa X mais Y e tem cerveja que custa só X. Aí ele transforma a cerveja que custa X em cerveja que vai custar X mais Y. Que coisa. Você tem aquela diferença de valor, que não é muita coisa, digamos, R$2 numa garrafa, mas eles fazem 1 milhão de garrafas, aí dá um pouquinho mais de dinheiro. O ser humano é incrível, né? Quando incrível, para tirar para já falsificaram rádios, tem rádios piratas por aí também, né? Tem. Agora, Silvio, o que faz, como é que eu posso identificar? Eu aprendi essa do fósforo, é novidade, eu vou fazer esse teste. Mas depois faz na água para ver se bate, né? Mas como é que eu identifico se o mel é puro ou não? Qual é o segredo? Primeira coisa, na nossa região, veja bem, eu estou falando localmente. Sim. Nós temos 70 famílias que são produtores de mel associadas à nossa associação. 70. Digamos que 10 famílias entregam mel ou vendem mel para a associação, as outras vendem direto, as outras não vendem. Eu sei que no momento, se eu não me engano, de 70, eu acho que 4 pessoas vendem mel fora da cidade deles, porque a nossa associação abrange Botuverá, Brusque, Gaspar, Blumenau, Nova Trento e Tijucas. Apenas 4 pessoas saem para entregar mel em outro lugar. Certo. As outras, os clientes vão comprar na casa deles. Eles não têm dificuldade de vender mel. Então, se é um nosso sócio que vai bater na porta da pessoa, olha, eu sou lá de tal cidade, vim aqui vender mel, não temos isso. Quem vai bater na porta são geralmente pessoas que querem ganhar dinheiro. Certo. E eles pegam esse mel de fonte duvidosa. Você não tem um rótulo para saber de onde veio, e às vezes o rótulo até traz informações que não tem nada a ver. Outro dia eu cheguei num comércio, havia lá um mel com rótulo dentro do comércio. Sim. Só que o CNPJ era de uma empresa, o endereço era de outra empresa e o nome era de uma terceira empresa. Tudo isso dentro de um rótulo só. Mas o leigo não absorve tudo isso e a fiscalização vai só se houver denúncia. Não existe uma fiscalização correndo tudo quanto é comércio aí, senão eles ficam loucos, não é? Porque não é só mel que tem para fiscalizar. Mas você, então, evita de comprar de desconhecidos. Então, um copo d'água, para você fazer um teste de mel, é maravilhoso. Copo de água, o copo transparente, você pega uma colher de chá desse tal mel que você comprou e despeja ali dentro. Ele vai ficar no fundo do copo, certo? Paradinho. Aí você pode fazer isso, ó. Pode mexer. Ele não mistura. A câmera tá pegando? Tá. Pode mexer aqui assim, ó. Tá? Ele não vai se misturar tão fácil. E se for um mel feito de açúcar e
seja lá o que mais que eles misturam, ele dissolve em 3 viradinhas que você dá. Olha só. Tá Isso aí. é o teste mais fácil, que não usa química nenhuma. Agora, o melhor é química. Você pode consultar na internet qual a química que eu devo usar para saber se o mel é puro ou não. Aí, mas o detalhe do leigo é ter alguma coisa de parâmetro. Como no caso desse cidadão lá na praça, eu fiz o parâmetro para ele. Sim. Para ele comparar o mel com água. Se aqui tem 20% de água, quanto tem aqui? Aqui queimou com 20%. E depois me queima com 100%. O que é que ele quer dizer com isso? Neres nem pitiribas. Já escutaram essa expressão? Já escutei essa Ele essa passou expressão. vergonha. Mas foi só naquele dia ali na frente. Eu esqueci de perguntar no intervalo quem era o sujeito. Me ajudem a não esquecer até o final do programa dele dizer. Ô Silvio, aqui você tem outras... Eu quero que você fale um pouco de cada uma dessas atividades aqui que você já... vendedor de amendoim, espetinho, caldo de cana, cantador de bingo, radialista, criador de abelha, você falou aqui já, chefe de escoteiro, já também deu uma pincelada, mas eu tô curioso, você foi radialista também? Sim, fui. Eu fazia um programa, inclusive, na Rádio Pomerode, assim que ela foi inaugurada. E lá, a maioria dos ouvintes são de origem alemã. Sim. Eu não posso contar aquela piada aqui, né? Que diz que lá a gente é pouca, né? É mais alemão, eu tenho né? uma de Pomerode também. Quando eu sair ali na rádio, vai ter 3 me esperando ali. Rapaz do céu. Aí o seu falecido Mário Pessoa era locutor na Rádio Araguaia e ele foi trabalhar lá. Foi, inclusive, narrar jogos e eu fui de ajudante dele e, ao mesmo tempo, tinha uma vaga. Eu tinha que fazer um programa lá das 6 às 9 da manhã, cara. Olha, horário nobre. Horário nobre, mas 3 horas. Sim. Então, fala menos e solta música. Aí conheci, graças a Deus, um senhor que veio da Alemanha lá, de uma empresa, e ele, na época, me ofertou discos, que ele tinha uma coleção de músicas alemãs em casa. Então ele emprestava 3 discos, eu rodava aqueles 3, devolvia a ele. Tu sabe que alemão é 2V, né? Não é vai e fica, é vai e volta. Sim. E aí ele me emprestava outros 3 e assim eu ia rodando, contando uma piada. Às vezes uma palavra de alemão eu não entendia muito bem e o moço lá dos botões traduzia para mim. Mas o filho de uma boa senhora, que a mãe do cara era excelente, ele traduzia errado para ver né? Com todo cuidado, logicamente, né? Mas ele trocava Jesus, Genésio, ele fazia umas coisas assim, daí ficou engraçado o programa. E na época a gente corria muito atrás de efeitos sonoros. Sim. Meu Deus do céu. Você sabe balançar uma folha de alumínio, faz o som da tormenta? Isso. Eu consegui o som de motosserra. Então as pessoas escreviam, eu tinha sempre em cima da mesa, assim, cartas e mais cartas, convidando para aniversário, anunciando festa e aquela coisa toda. E tinha também, uma vez, me inspirou uma senhora que disse que o filho dela era muito ruim de levantar de manhã cedo. Então eu tive uma ideia. Eu colocava o som da motosserra para serrar os pés da cama do rapaz para ele cair, então daí ele acordava, né? Então ficou engraçado assim na época lá, né? Então o meu apelido lá era o locutor, era o homem da motosserra. O homem da motosserra. Tem o Milei agora na Argentina, né? Mas então, só para complementar, mas gente boa, o Milei. Tem uma história boa de Pomerode, que teve um turista que foi visitar Pomerode, né? Sim. E ele não sabia chegar a um determinado lugar. E aí ele foi conversar com um alemão lá de Pomerode, ele estava explicando e tal. Aí no final o turista falou: poxa, o senhor é alemão puro mesmo, né? Puro és tu que não sabe chegar onde vai. Isso. Tem uma mais pesada, mas aconteceu no zoológico lá, né? O sujeito... Essa eu não sei. Na época podia levar, assim, um alimentozinho para os animais lá, e o cara levou uma jabuticaba, mas daquelas naturais ainda, né? Uma baga desse tamanho, assim. Diz que o pobre do gorila lá ficou 3 dias sem evacuar. Nossa! Depois desse evento, cada fruta que jogava lá, mesmo que fosse uma pitanga, o orangotango pegava e
colocava lá embaixo primeiro para ver se passava. Se passava, daí ele comia. Daí ele comia. Exatamente. Rosy, agora essa tua experiência aí como apicultor te levou para a Rússia também, né? Você estava comentando aqui, né? Faz o quê? Uns 2 anos? Fazem 2 anos. O que me levou para a Rússia foi que de 2 em 2 anos existe no mundo um evento chamado Apimôndia. O último foi aqui em Santiago do Chile. Sim. O próximo vai ser em Copenhagen. Ouviu falar? Pertinho ali. Pega Guabiruba do Sul, né? E vai embora ali. Vai Copenhagen. E então, esse evento foi programado para ser na Rússia. Dava mais ou menos 24 horas de Moscou para uma cidade chamada Ufa. U-F-A. Nesta cidade, houve um evento há muitos anos atrás em que a Dilma Rousseff, representante do Brasil, foi lá nesse evento. Que interessante, né? Então, lá seria o Encontro Mundial dos Apicultores. Aí, a Rússia o que faz? Invade a Ucrânia. O Ocidente colocou sanções em cima da Rússia. E uma das sanções foi cortar o evento dos apicultores. Sabe que eles têm que seguir a norma lá, né? Não importa. Imagine, seriam esperadas lá nesse evento aproximadamente 5.000 pessoas. Olha. Os hotéis que deixaram de alugar, né? Os táxis, restaurante, comida. Veja o que uma coisa dessa, né? Provoca, um evento provoca. Eu já tinha comprado a passagem e o evento foi transferido para outro país. Cara, como eu só iria talvez 1 ou 2 dias no evento, o resto seria turismo, eu vou manter a minha passagem e vou embora. Sim, mas a guerra, seu Silvio, que guerra, cara? Tu anda vendo alguma mídia aí que fala que tem guerra na Rússia, né? Pois é. Não, a guerra, a invasão é lá na Ucrânia. Eu vou para a Rússia. Né? Sim, mas o avião que aconteceu, né? Agora abateram um avião erroneamente, se enganaram, não sei o que, cara. E lá fui eu 1 semana em Moscou e 1 semana em São Petersburgo. Sim. A segunda cidade maior. Andei de trem lá dentro, andei de metrô, sozinho e minha mochila. Isso que é interessante. Antes desse evento, eu não conhecia uma palavra sequer em russo. Opa! Nada, uma palavra. Nitka, dizia o polonês, né? Mas aí tive que aprender alguma coisa e eu não uso aquele tradutor. Sim. Tem que ser assim no grito. Eu gosto de desafios, conversar com as pessoas. Não dá nem para ler, né? Que até o alfabeto é diferente. Exato, alfabeto cirílico, né? Você passa a vida inteira aprendendo que essa letra aqui é B. Sim. B de Brasil. Lá não é B. E se escreve igual. Lá é V. Então, trocam, muitas palavras é trocado. Mas, enfim, a experiência de Moscou foi digamos, nesses anos todos que eu viajo, foi a melhor que eu já... Você ficou quanto tempo lá? 2 semanas. 2 semanas? É. E saiu fluente em... Mas diz uma coisa... E Nisnaio. E como é que funciona a apicultura lá com mel com frio rigoroso? Sim, porque existe verão também. O verão é mais curto, mas as abelhas aí trabalham fantasticamente. Nesse curto período, assim, digamos, não é do dia para a noite, mas você olha assim, um local não tem nada, você passa ali dali 1 semana, aquilo é florido, aquilo é fantástico. É coisa absurda, fora de série. Eu tive uma outra experiência de apicultura em Dakota do Norte. Eu estive para lá 2 semanas também, encostadinho do Canadá. Frio rigoroso, inverno, 1,5 metro de neve na cidade toda, só 3 ruas abertas para poder ir na delegacia, no hospital e na prefeitura. E por que eu fui para Dakota? Porque alguns anos atrás, aqui em Araranguá, numa empresa de exportação de mel, chegaram um casal americano, dar uma palestra sobre rainhas, sobre produtividade e tal, e eu conversei com eles, disse, olha, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, vocês me permitiriam ficar na casa de vocês durante a colheita do mel? Eu dou uma mão também, né? A pessoa concordou. Quanto tempo o senhor quer ficar? Porque sabe que europeu, americano é curto e grosso, né? Eles querem saber, porque vai que a pessoa vem na tua casa e quer ficar
né? Agora eu não gosto de incomodar. O máximo é uma semana na casa, né? É coisa rápida. Visita e peixe, no terceiro dia já começa a feder. Aí ele concordou, 2 weeks. Digo, vamos lá. Essa viagem para Dakota foi muito sensacional, cara. Eu me senti muito legal. Primeiro porque esse cidadão que veio aqui, ele e a esposa, disse que ele tinha 1.000 colmeias. 1.000 famílias de abelha. Aqui no Brasil, para tu ter 1.000 famílias de abelha, você precisa no mínimo 4 empregados para te ajudar. E lá foi perguntado, 400 pessoas no auditório, quantos empregados o senhor tem? 1, diz ele. 1. Únicamente. Claro que o povo, a maioria não acreditou, né? E a produção dele é coisa fantástica. E eu estive lá e vi que realmente ele só tem... Não que eu fui lá para desacreditar o homem, mas chegando lá, ainda tivemos 2 ou 3 dias que nós não precisávamos ir colher o mel, porque ele disse que ainda poderia encher um pouquinho mais. Aí ele tinha um convite de casamento, ele, a esposa e o casal de filhos, que a filha mora na China, vem ajudar ele na época, e um filho que mora na Nova Zelândia, que também vem ali para ajudar ele na época, tá? Foi convidado num casamento. Eu digo, então, eu vou para um hotel, o senhor fecha a casa. E não, você vai junto, diz ele. Eu digo, mas eu não fui convidado, o senhor, então, por favor, fale lá com a pessoa, né? Porque eu manjo dessas coisas de convite, ainda mais no estrangeiro. Porque chega lá, o meu nome não está na lista, como é que eu vou entrar? É verdade, eles iam passar vergonha, iam ter que chamar o dono da festa lá, ele ligou, a pessoa concordou. No meio da festa que vem a coisa interessante. O pai do noivo, no momento lá da cerimônia, passa a mão no microfone. Eu agradeço ao amigo fulano de tal, que veio do Wyoming. É um estado americano, assim como se viesse aqui do Pará, ou de Salvador, da Bahia. Agradeço o meu amigo fulano de tal, que veio em tal lugar, né? Todo mundo batia palma, aquela coisa. E o último cara, o que o cara fala? Agradeço ao meu amigo Silvio Katzwinkel, que veio do Brasil. Olha, todo mundo levantou e tal. Onde é que tá o cara? Quem é esse cara? Não sei o quê. Era um prestígio para ele, né? Uma pessoa sair daqui do Brasil para prestigiar o casamento do cara. Sabe lá o que é isso? Coisa assim que tu não espera, né? Ele pesquisou com a pessoa que estava me hospedando lá, né? O meu nome, de onde é que eu vim, e veio à nossa mesa para conversar. Ele era curioso para saber a respeito do Brasil, o que é que tinha aqui, o que eles falam do Brasil lá fora. Se vocês escutassem, vocês batiam nos caras que falam as coisas. Falam muito... Falam mal. Muito mal. Muito mal. Só M do Brasil sai lá fora. Em todos os lugares? A maioria dos lugares que eu fui, inclusive lá nos Estados Unidos, num momento lá na casa, ele recebeu um amigo, ele me apresentou, Brasil, não sei o quê, o cara começou a rir e falar um monte de coisa com ele que eu não entendi. Pois eu vi que ele ficou chateado com o que o cidadão falou e explicou para ele que nós temos 2 Brasil. Vocês conhecem o resto, porque eu não vou falar coisa aqui, porque daí vão me pegar ali na porta também, né? Mas ele explicou como é que funciona, entre o samba e o trabalho, né? E aí o cara, desculpa, não sei o que e tal, ficou por isso mesmo. Ô Silvio, pra gente encerrar aqui, o tempo eu achava que ia até às 12. É pouco, assim, dá pra ficar uma semana aqui. O Éder Cassiano Mores fez um comentário aqui que traduz o que é um bate-papo com o Silvio. Bom dia, segunda-feira começando muito bem. Essa entrevista com o senhor Silvio é impagável, sensacional. E de fato, tem muita história para contar. Muito obrigado. E bom era se a gente pudesse ir até às 12 horas, que com certeza teria muita história. Quantos países você já conheceu, Silvio? Até o momento visitei, né? Visitou. 23. 23 países. Tem 200 e tantos, né? Ainda e você pretende até quando conhecer o restante? Você pretende até quando? Eu acho que quando eu ficar velho eu não vou conseguir mais. E desses países aí, qual foi o mais... Você contou algumas histórias aqui, Estados Unidos, Canadá, Rússia. Sim. Qual foi o que te trouxe assim uma experiência mais... eu não diria marcante, talvez, né? Aquela que não é fácil de esquecer. Olha, eu visitei Peru, Machu Picchu, Lago Titicaca.
É coisa fora de série, você se sente lá. Mas você estando na frente do Big Ben, na frente da Torre Eiffel, são coisas assim que você só vê na TV, né? E de repente você está ali, ao vivo. Eu estive na Venezuela recentemente. Eu gostaria que uma certa pessoa aqui do Brasil visitasse a Venezuela. Assim como eu, anônimo, com a mochilinha nas costas, andasse lá dentro e visse como é que é. O cara ia pensar 2 vezes antes de mandar um representante para posse, né? É verdade. Pois então. Uma realidade bem diferente daquilo que alguns Chile, por exemplo, Santiago e ali na região, eu já devo ter ido 6 vezes, talvez. E agora em março lá tem festas de vendimia, eles chamam. Festa de vinho, assim, em várias regiões. Vindima. Cara, é muito bonito aqui. Fora de série. Eu tenho uma curiosidade a respeito da minha vida. Uma vez no acampamento escoteiro, eu contei a história que aconteceu comigo em 1970. Eu ganhei um automóvel numa promoção nacional. A promoção era do conhaque de Alcatrão de São João da Barra e Praianinha. Famoso conhaque. E eu, em Joinville, pegava a tampinha do conhaque, que eu não bebia, e pegava o rótulo, escrevia o meu nome, gastava com envelope, papel, correio e mandava. E a minha carta foi sorteada. Rapaz. Dia 1º de agosto de 1970, na Loteria Federal, saiu o número que a minha carta teve o número. E aí eu era de menor, eu tive que ir para o Rio de Janeiro para buscar esse carro. De menor não podia, porque de menor não assina que recebe prêmio, ainda mais dessa magnitude, porque em 70 um Fusca era um baita de um prêmio. Fomos pro juiz, o juiz determinou que um oficial de justiça me acompanhasse até o Rio. O homem tinha medo de viajar de avião, tivemos que ir de ônibus, porque a empresa disponibilizou dinheiro para ir de avião. Joinville, Rio de Janeiro. Fomos de ônibus, tudo bem, lá eles receberam a gente, passearam, sabe aquela coisa toda. E eu não lembro a data, mas eu tenho um jornal lá do Rio de Janeiro que mostra a data e a foto minha na frente da TV Globo, né? Para receber as chaves do carro e a documentação no programa Discoteca do Chacrinha. E agora, recebi tudo, as chacretes lá, ele merece, né? Aquela conversa toda. Para trazer esse carro para Santa Catarina, descobrimos que o meu responsável não dirigia no asfalto. Rapaz. A empresa viu a situação, eu sou órfão, para você ter uma ideia, foi a minha avó que me criou. Então a empresa pega o carro, põe em cima de um caminhão de entrega deles e traz para Santa Catarina, para Joinville, e me entrega ali. Uma coisinha na vida da gente que marca muito, né? Sim. O povo lá do Rio de Janeiro, que estava na frente da TV Globo, que não era pouca gente, gritava lá: quanto é que esse branquela aí ganhou para fazer essas fotos? Isso é tudo mentira, não estão dando Fusca nenhum. Eu tenho prova de que eu recebi o Fusca, né? Tem o meu nome no registro lá, tudo. O carro foi vendido em Joinville. E você não teve mais notícia do Fusca, então? Não. Eu não tinha dinheiro para emplacar o carro, para você ter uma ideia, né? Eu vendia folhas de caeté para poder ajudar na sobrevivência. Conhece caeté? Conheço sim. Então, eu vendia folhas. Para quê, seu Silvio? Para os açougue. Na época não tinha plástico. Então eu lavava folha por folha, eles colocavam a carne nessa folha, embrulhavam daí no jornal, revista e entregavam para o cliente. Esse era um dos meus trabalhos. Tem muitos aqui que eu marquei, mas vamos deixar para a próxima. Nós vamos ter que trazer o Silvio mais cedo no outro programa aí para a gente saber mais história, que tem muita coisa aí. Silvio, muitíssimo obrigado. É inspiração para a gente, né, que, digamos assim, órfão, né? Quantos que se perdem na vida. Sei lá, se eu me perdi, ou se eu me achei, ou se eu estou bem hoje, eu acho que eu estou bem. Muitíssimo bem, e inspirando, com certeza, viu? Obrigado, viu, Silvio, mais uma vez. Obrigado aos ouvintes que ficaram de atenção aí, escutando a gente, que às vezes o assunto não interessa pro cara, né? O cara que viaja, ele viaja, eu vou ficar na minha. Quem viaja... Vou sair da minha zona de conforto, pra quê? Tem muita história e a gente aprende muito, viu? Bom dia a todos. Obrigado, Silvio.